Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Odgers Talks. Eu sou a Daniela Minglin-Tessler, sócia da Odgers Berndtson, uma das maiores consultorias de contratação de executivos do mundo e de soluções de capital humano. Eu tenho hoje a honra, o privilégio de conversar com o Yuri Miranda, CEO da BK Brasil, que é a master franqueada do Burger King e Popeyes no país, desde sua fundação em 2011. O executivo passou mais de 30 anos de experiência no mercado corporativo e, sobre sua gestão, a BK Brasil chegou à média de abertura de 100 lojas por ano, sendo eleita em 2018 o fast food preferido dos brasileiros. Em 2020, ganhou o prêmio de melhores iniciativas digitais do ano na categoria restaurantes pelo IBEST. O executivo também foi responsável pela chegada de Popeyes ao Brasil. Anteriormente, ocupou cargos de liderança na Esso e ExxonMobil Corporation. É formado em administração de empresas pela Universidade Católica de Salvador, possui MBA em Direito Econômico e Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, bem como participou de programas de treinamento executivo no Kenan Flagler Business School, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e na Thunderbird School of Global Management, em Phoenix, nos Estados Unidos. Yuri, não sei se está correto aí a introdução que fiz a teu respeito. Seja muitíssimo bem-vindo. Obrigada pela oportunidade. Daniela, obrigado. As palavras parecem grande coisa, então obrigado pelos adjetivos. Tá? Espero que todos estejam bem. Um prazer estar aqui hoje compartilhando dessa sessão e um bate-papo sobre algumas coisas que estão acontecendo no mercado. Muito legal. Tenho certeza que quem nos ouve vai adorar conhecer toda a tua experiência e o que vocês têm realizado. Muito bacana. Yuri, quais as mudanças de comportamento dos consumidores geradas por essa crise que se tornaram mais evidentes? E aí, assim, complementando, qual que é a principal preocupação do consumidor em relação à alimentação e incorporando essas mudanças de hábitos e comportamento dos consumidores? Quais são os novos produtos ou serviços que vocês pretendem desenvolver? Ela é uma excelente pergunta, porque fala de tendência. Na visão que nós temos, o que aconteceu nos últimos quase 2 anos no mundo foi uma aceleração de algumas tendências que, na verdade, já vinham se mostrando antes da pandemia, né? Como você comentou aí, eu acredito que a parte de preocupação com a origem de alimentos, com a qualidade daquilo que você está consumindo, tá? A gente não podia esperar que o brasileiro algum dia vestisse uma máscara, né? E está aí todo mundo preocupado com máscara, e isso leva à saúde. Então, essa preocupação que já existia em outros locais se acelerou aqui também. E o link que a gente faz com o nosso negócio, por exemplo, a gente lançou, né, o Whopper livre, que é o nosso principal carro-chefe, livre de ingredientes artificiais. E 70% do nosso menu também já está livre de ingredientes artificiais, ou seja, comida de verdade. Esse é um ponto. Também lançamos a primeira grande rede de fast food a lançar um produto à base de plantas, que é outra tendência também que a gente vê mundialmente no consumo alternativo de proteínas, tá? Animais. E pensando em uma outra tendência que foi uma grande aceleração durante esse problema de pandemia, na nossa opinião, é a questão do contato com a tecnologia, né? Contato com os canais digitais. O consumidor ele passou a experimentar algumas coisas que talvez levasse alguns anos para ele experimentar. Um dado para você. Ano passado, cerca de 70 milhões de pessoas pediram delivery de comida.
Desses 70 milhões de pessoas, a metade aproximadamente fez isso pela primeira vez em 2020. E se você olha o total dos brasileiros, cerca de 140 milhões de brasileiros estão conectados com algum tipo de device. Ou seja, ainda tem outros 70 milhões que ainda poderiam ter algum tipo de contato. Então, o consumidor provou isso, né? E eu tenho certeza que é um caminho sem volta, porque isso permite a ele menos fricção na relação de consumo. Essa é uma palavrinha que a gente volta a ela daqui a pouco, que para mim uma nova tendência que as empresas precisam se preocupar, é causar menos fricção no processo com seus clientes. Legal, legal, muito bacana, fricção, é bacana. Vamos falar depois, então, mais a respeito. Gostei muito de te ouvir aí, bacana entender aí algumas das tendências. E vocês estão repensando suas estratégias aí de atendimento ao consumidor no canal digital, né? Aplicativos de entrega, aplicativo próprio, BK, delivery, drive-thru. Acredito, né, que o maior desafio agora é oferecer uma experiência multicanal para o cliente, como você falou, com pouca fricção, né? E uma experiência muito boa e garantindo também a humanização desses canais digitais e entre marcas e pessoas. Conta pra gente, Yuri, como você tem trabalhado essa experiência do cliente para ser boa, rápida, inteligente, personalizada, humanizada e com o mínimo de fricção possível? Eu acho que uma grande mudança, Daniela, que ocorreu não é o serviço que a empresa quer prestar ao consumidor, mas sim qual é o serviço que o consumidor espera e quer da empresa. É uma inversão importante essa. Pra você ter uma ideia, durante muito tempo a gente tinha uma cartilha, né, dizendo como a gente deveria atender o consumidor, o cliente, no momento que ele chegasse em um dos nossos restaurantes, né? Bom dia, boa tarde, oferecer o produto A, B, perguntar se tinha alguma dúvida do cardápio, e era realmente um script que a gente entendia que atenderia a maioria dos consumidores, dos clientes, né? O que a gente está vendo agora é que é um pouco diferente. Como você falou em Omnichannel, né, em vários canais, bom, primeiro, o cliente escolhe como é que ele quer chegar aos nossos restaurantes. Se ele quer ir para um drive-thru, se ele quer pedir por delivery, se ele quer ir no restaurante, e mesmo indo no restaurante, ele escolhe se ele quer ir no caixa, perguntar a alguém sobre alguma dúvida de produto, ter algum tipo de contato, interação, ou se ele prefere ir em um dos nossos totens de autoatendimento, fazer o pedido e só esperar o nome dele em uma tela de pedidos, pegar o produto, come no restaurante, leva. Ou seja, ele está decidindo como é a interação com a empresa. Tá? E também uma outra característica importante é que os consumidores, os clientes, eles não querem ser mais um, eles querem ser a Daniela, o Yuri, o João, a Marcela. E se você consegue tratar a Daniela por Daniela, o Yuri por Yuri, ele se sente reconhecido. Aí entra toda a tecnologia, porque você imagina milhares de transações que a gente faz por dia, milhões por ano, como é que você consegue identificar em mais de 900 restaurantes as pessoas que estão chegando? Aí entram as outras ferramentas que te ajudam nesse processo, como o CRM, né, como o Clube BK, que a gente acabou de lançar, e já tem mais de 2 milhões de inscritos. Né? Nos nossos totens de autoatendimento, você digita o seu CPF para a gente poder fazer o seu reconhecimento. E aí é sempre uma troca. Você está se reconhecendo porque no momento que você está sendo identificada, eu posso te prestar um serviço de algo que você está interessado. Tá? E aí, a tendência de vendas digitais, que chegaram a ser 5% em 2019 do total das nossas vendas, hoje já é mais de 1/3 do total das nossas vendas. Uau. Isso 2 anos depois. Para você ver o crescimento desse canal digital e sem desmerecer toda a experiência física que você pode ter em um dos nossos restaurantes.
Perfeito. Você falou, né, do Clube BK, eu acho que você estava imaginando a minha próxima pergunta, queria que você me contasse um pouquinho a respeito. Então, eu sei que a BK tem investido em mais pontos de contato com o cliente, né, como o aplicativo próprio, o programa de fidelidade Clube BK, que você acabou de falar, e a análise de dados para promover essa comunicação hipersegmentada, a fidelização e aumento das vendas, né? Eu ser tratada como Dani, como Daniela, enfim. Você pode nos contar sobre essa estratégia e os aprendizados que vocês tiveram sobre os clientes? Na verdade, a personalização é algo que já vem no nosso DNA desde que nós começamos, lá em 2011. Né? Na verdade, desde que a marca começou no Brasil, a marca começou no Brasil em 2004, através de uma rede excelente de franqueados. Em 2011, nasceu a BK Brasil como master franqueado. Mas o sistema da Burger King, por exemplo, mundial, é aquele que permite que você customize o seu lanche da maneira que você quer. O que eu quero dizer com isso? Se você quer um Whopper sem cebola, você pode pedir sem cebola. Se você quer o Whopper com molho de estaca, você pode botar o molho de estaca. Se hoje você quer comer queijo, você pode colocar queijo extra. Se hoje eu quero só salada, você coloca salada. Enfim, você pode usar qualquer ingrediente, qualquer produto do menu. Isso já começa por uma customização. Tá? Só que é uma customização para todos. E aí você avança nisso dizendo, poxa, mesmo a Daniela podendo customizar tudo que tem, a Daniela tem seus próprios hábitos de consumo. Pode ser que a Daniela prefira no final de semana ter uma sobremesa, ou ela gosta mais de produtos de frango, ou ela tem o seu favorito. E se eu consigo identificar esse comportamento da Daniela, eu consigo me comunicar com ela de uma forma muito particular e muito acertada em coisas que interessam. Até em momentos de enviar um push para o seu celular. Tá? Se eu ficar enviando push para o seu celular de coisas que você não interessa, a primeira coisa que você vai fazer é deletar o nosso aplicativo. Daí vem o Clube BK. O negócio de food service no Brasil é interessante, mas existem uma quantidade significativa de o que a gente chama de heavy users. São pessoas que gostam e frequentam várias vezes o fast food. Nessa comunicação e na recompensa por essa frequência, a mesma coisa com a companhia aérea, né? Você voa com frequência, você tem a sua companhia de preferência, você acumula pontos nela e você aumenta a frequência. É isso que a gente está vendo com um programa de fidelidade. Um aumento de frequência, número 1, e também as pessoas que são mais leais, elas também têm um ticket maior do que clientes que vão esporadicamente. Tá? E com isso a gente tem o CRM, que é o Customer Relation Manager, é um database. Para você ter uma ideia, o nosso aplicativo já teve mais de 35 milhões de downloads, é bastante. E dentro desses 35 milhões de downloads, a gente já consegue identificar e já ter o cadastro de cerca de 10 milhões de usuários. Tá? Então, é um número grande que permite uma comunicação de marketing, um lançamento de produtos, uma estratégia de comunicação, um entendimento de perfil de dias de consumo muito mais preciso do que você analisar uma venda simplesmente pelo total da venda. Legal, legal, perfeito. E conta pra gente, Yuri, qual que é a estratégia de crescimento aí da rede num mercado, né, que a gente sabe que é altamente competitivo e com margens apertadas. E se você puder nos contar também sobre a associação com a marca Domino's no Brasil. Joia. Bom, vamos começar pela estratégia de crescimento. Apesar da gente ter chegado, vamos começar a gente tem duas marcas hoje, a Burger King e a Popeyes, como master franqueados. Apesar da gente já ter chegado aí a quase 900 restaurantes com a Burger King, quando a gente compara o número de restaurantes Burger King no país com o ratio de população, a gente vai ver que o número de restaurantes por pessoa ainda é bastante baixo no país comparado com outros países, o que mostra um potencial de crescimento para a gente do BK ainda bastante significativo, principalmente em lojas de rua com drive-thru, que é o que a gente tem feito nos últimos anos. Segundo, quando a gente olha a Popeyes é uma marca de frango,
bem interessante, com origem em Louisiana. Aliás, visitando Louisiana, não sei se você já foi, é um estado americano que lembra bastante a cultura brasileira, é um estado formado por 7 povos diferentes, qualquer semelhança é mera coincidência com a cultura brasileira, e um povo lá que adora a comida no sentido de experiência, não é só uma necessidade fisiológica. Comer para eles lá é um prazer, reunir amigos. E faz um frango delicioso, marinado por 12 horas, uma coisa que você não conseguiria fazer em casa. Então a gente começou o Popeyes tem 2 anos, já temos cerca de 50 restaurantes. Esse ano a gente começou por São Paulo, esse ano a gente foi para o Rio de Janeiro, então estamos em 2 estados somente. Então a gente vê aí um potencial de estar levando essa oferta aí para todo o Brasil. Essa seria a estratégia de crescimento do Popeyes. Então, 2 avenidas ainda muito grandes de crescimento para a gente. Com relação à associação com a Domino's, tá? O que a gente enxergou é que pizza é o segundo maior mercado em termos de faturamento de food service no Brasil. O primeiro é burger, que a gente já está. O que mais cresce é frango, que a gente já está. E o segundo maior, com cerca de 4 bilhões aí de vendas anuais, é o de pizza. Um mercado ainda fragmentado, mas que já tem um líder no Brasil, que é a Domino's. E a Domino's é conhecida mundialmente por ser uma empresa de tecnologia que vende pizza, o que vai bastante de encontro ao que a gente está fazendo de tudo tecnologia na BK. Então, essa associação para a gente, ela traz bastante sinergia, traz um potencial em a complementaridade ao nosso negócio interessante. Ela foi aprovada pelo CAD há cerca de 2, 3 semanas e ela depende ainda da aprovação da Assembleia de Acionistas, o que deve acontecer a Assembleia no final do ano. Perfeito, perfeito. Como headhunter que sou, né, não posso deixar de te perguntar, Yuri, se vocês têm planos de reforçar o time aí com novas habilidades, diferentes perfis de profissionais, dado todo o cenário enorme de mudança, né, que estamos vivendo. Como que vocês têm também avançado na questão da diversidade e inclusão, né, racial, sexo, faixa etária e todas as outras? E por último, quais os seus desafios para atrair e reter talentos? Bom, vamos lá. Essa pergunta vale mais de R$1 milhão, né? Mas vamos tentar direcionar aqui. Vamos começar primeiro porque eu acho que, de certa maneira, todas estão interligadas. Seus três pontos de perfil, de diversidade, de desafio, para mim, eles estão interligados. Mas vamos separar. Vamos começar pela diversidade e pela inclusão. Eu não sei se você sabe, mas um lema da Burger King mundial é We Welcome Everyone. Tá? Esse é um lema que a gente usa nos nossos restaurantes e que, para mim, traduz muito bem o espírito que a gente tem que ter dentro da empresa também. Nós damos as boas-vindas a todo mundo. Tá? E aí você linka isso com diversidade e inclusão. Diversidade, para mim, ela vai além de você não discriminar de forma alguma sexo, raça, orientação, credo. Ela vai na diversidade de pensamento também, né? Que para mim é fundamental. Eu vinha comentando com você antes da gente começar aqui a entrevista sobre a equipe que eu tenho na empresa e como ela é responsável pelos resultados. E para mim vem de uma diversidade, uma complementaridade de pensamento. Tá? São pessoas que são diferentes, mas que acreditam em coisas, em valores muito parecidos com o da empresa. E, para mim, isso é fundamental. Você tem valores na empresa que batem com valores dos indivíduos, ainda que eles sejam diferentes. Mas lá dentro os valores unem as pessoas. E a gente tem feito bastante coisa para a inclusão. Recentemente, a gente teve o mês do LGBTQI+, onde a gente foi patrocinador, fizemos alguma campanha. Uma das campanhas mais legais que a gente fez foi perguntar, a gente tem mais de 14 mil colaboradores, Daniela, e a gente perguntou se alguém gostaria de se autodeclarar, né, LGBTQI+, e vários colaboradores nossos se autodeclararam,
porra, foi um orgulho porque a gente pegou essas pessoas e disse, ó, nós queremos fazer uma campanha e vamos colocar fotos de vocês na Paulista, nos metrôs, como nossa campanha de marca, vocês topam. E eles ficaram orgulhosos, apareceram em várias campanhas aqui. Então, quando você não só fala como você faz e faz dentro de casa, não fica parecendo só uma coisa de mídia. Com relação a perfil, é uma pergunta bem interessante, porque eu acho que existem capabilities novas, né? Então, todo nesse mundo digital que a gente tá vendo que está crescendo bastante devs, está bastante analistas de dados. Então, tem várias funções específicas que é designers, né, que estão crescendo. Sim, tem um perfil, mas ao mesmo tempo as empresas estão passando, pelo menos a gente está passando por um processo de transformação digital, que eu mudei o nome aqui, a gente está mudando o nome aqui para transformação cultural. O que quer dizer com isso? Uma cultura mais ágil, né? Em um mundo mais ágil, que as coisas mudam mais rápidas. Para isso, eu acho que o perfil das pessoas, além desse perfil técnico que vai trabalhar em algumas partes específicas, mas todo o grupo, o squad, como a gente está falando hoje, também são compostos por pessoas de negócio, né? Pessoas que conhecem o negócio e que se complementam com pessoas que têm conhecimento técnico. Seja um lado, seja outro, Daniela, para mim, o perfil mais importante que tem aí se chama adaptabilidade. Perfeito. A gente avalia as pessoas aqui de duas formas. Um eixo pelo Ninebox, você conhece bem. Um eixo de performance, e esse aí você vai por meta, você consegue ter uma medição objetiva. A gente coloca uma pitada de perfil de liderança e um outro eixo que é o eixo de potencial. E há muito tempo eu aprendi, através da minha sócia, quando eu perguntei a ela, mas afinal de contas, qual é a definição de potencial? Né? Qual é o perfil que a gente precisa procurar, aí indo na sua pergunta de perfil, para dizer que uma pessoa tem um potencial de crescimento? E aí ela me disse a capacidade de adaptação. E com o tempo eu fui vendo que realmente porque as coisas mudam tanto, como a gente estava falando no começo, que aquelas pessoas que vão sobreviver que se adaptam a vários tipos diferentes de mudança, muitas vezes nem planejadas. Tá? E desafios. Quais são os desafios que a gente tem para reter talentos ou para atrair talentos, para reter gente boa? Eu acho que o primeiro é uma cultura em que as pessoas se identifiquem, tá? E a sua cultura não quer dizer que todos vão se identificar, cada empresa tem a sua cultura e não tem nada errado, mas seja muito claro em dizer o que você é, como você é, e uma empresa são as pessoas, mas diga o que é que você valoriza, porque as pessoas que estiverem entrando nela já vão saber se aquilo que elas gostam não é aquilo que elas gostam. Tá? Eu acho que isso é importantíssimo. As pessoas são movidas por desafios o tempo inteiro, então mantenha as pessoas com objetivos claros, mas que ao mesmo tempo desafie essas pessoas a crescerem, a darem o melhor. Tá? As pessoas gostam disso e precisam desse desafio. Tá? Então, eu acho que um ambiente que mostra, ao mesmo tempo, um valor de crescimento, de adaptabilidade, de desafio e de objetivos e valores comuns entre as pessoas é algo que motiva as pessoas a fazerem parte de um sonho grande, não só de um emprego. Aliás, esse é um ponto importante, né? As pessoas têm buscado, além de um emprego, um propósito. A gente tem ouvido cada vez mais isso das pessoas que entram aqui, mas qual é o propósito? Aí a gente diz qual é o propósito da empresa. E eu sempre pergunto, qual é o teu propósito? Será que o teu propósito, a gente consegue te ajudar também no teu propósito, através do propósito da empresa? E isso tem que cada vez mais bater. Maravilhoso, perfeito. Conta do propósito de vocês, Yuri. A gente está num processo de revisão justamente nesse momento, por todas as mudanças, mas eu vou te dizer o que levou a gente até aqui. Tá? E eu não vou te dizer o novo, porque a gente justamente vai dar agora o disclosure para todo mundo, inclusive os colaboradores que participaram nesse processo. Mas eu vou dizer que o que trouxe a gente até aqui é um elemento que a gente usou como visão lá em 2011. A gente queria ser a mais prazerosa experiência de alimentação. Né? E aí você junta vários elementos. Prazerosa para quem?
Quando você fala experiência, você fala, não, você está falando do cliente. Eu estou falando dos vários clientes que uma empresa tem. A empresa tem um cliente que é o consumidor final, a empresa tem um cliente que são seus colaboradores, e a empresa tem um outro cliente que são seus stakeholders, seus acionistas. Tem um quarto hoje que está aparecendo também muito forte, que é a sociedade na qual está inserida a empresa. Então, ela acaba tendo quatro clientes principais. Então, quando eu falo de experiência, a mais prazerosa experiência é para esses quatro. Para os acionistas, para terem retorno, para a sociedade, para retribuir a sociedade, tem um papel, por exemplo, gerar emprego, cuidar do meio ambiente, a forma como você faz negócio, como ética, seus colaboradores, né, que traga desenvolvimento pessoal, social, psíquico, né, e o seu cliente, lógico, que torne a ele a experiência mais agradável possível e sem fricção, né? Então, quando eu penso nesse propósito, a mais prazerosa experiência de alimentação, nós estamos no negócio de alimentação. Alimentação não tem que ser só fisiológica. Eu costumo dizer que a gente é fast food com muito orgulho. Quem diz que fast food não tem que ser bom? Fast food, o nome já está dizendo, fast food, tem que ser rápido, mas tem que ser comida. Eu não conheço, se a Daniela indica um restaurante para algum amigo, algum parente dela, que a comida não seja boa, você me diz, porque eu não conheço ninguém que faz isso. Sem dúvida, sem dúvida. Tá perfeito. A gente está falando muito, né, de experiência do consumidor, de atendimento e tudo mais. Vamos falar, então, desses atendimentos cada vez mais humanizados e empáticos, adaptação de cardápios, os cuidados adicionais com higiene e segurança. A gente sabe que o segmento de fast food, né, a gente até falou um pouquinho isso antes de começarmos a nossa conversa hoje, foi muito impactado pela pandemia de coronavírus, mas, por outro lado, talvez um dos com mais possibilidade aí de se reinventar, né? Então, quais são essas novas formas de atender e como que as redes, como vocês estão se adaptando a esse novo cenário? E como será, então, essa mistura do online e offline, né? Essa experiência multicanal em food services, e que ações estão sendo adotadas para trazer, então, de volta a segurança, o bem-estar do cliente? Que, como você disse, não é só fast food, não é só o fisiológico, mas é toda uma experiência, é toda uma alimentação que vai além da fisiológica, né? Bom, vamos começar aqui pela convivência entre o off-premise e o on-premise, né? Sim, o digital aumentou bastante, sim, o delivery mais do que dobrou de tamanho, mas lógico que muito disso está associado também ao isolamento das pessoas que não puderam sair de casa durante muito tempo. Na nossa visão, vai haver um equilíbrio, vai haver um residual, não vai ser mais o nível de delivery que era antes, por exemplo, vai ser um nível superior, não vai ser o nível de drive-thru que era antes, vai ser um nível superior, porque várias pessoas incorporaram isso ao seu bem-estar, mas vai voltar a ter um equilíbrio também, porque, como eu disse a você, ir a um restaurante no Brasil, tá? É um momento de descontração, é um momento de prazer, uma experiência, comer com os amigos, tá? A gente gosta disso, tá? Faz parte da natureza. Então, vai haver essa convivência entre o on-premise e o off-premise. O tamanho disso vai depender do momento, vai depender do cliente. Pode ser que numa quarta-feira à noite, chovendo, ele não queira sair de casa. Pode ser que numa quinta-feira ele esteja com a cabeça cheia e queira ir a um restaurante. Então, vai haver a decisão dele. Agora, seja uma decisão por um off-premise, seja a decisão por um on-premise, tenha certeza que eu volto ao meu ponto, que o que ele vai esperar é um produto de qualidade. Cada vez mais esse nome, mas todo mundo fala de produto de qualidade. O que é um produto de qualidade em uma rede de alimentação? É um produto com sabor, tá? Eu não consigo imaginar, já disse, comida que não tenha sabor. É um hambúrguer grelhado, como a gente faz no Burger King. É um frango marinado por 12 horas, como a gente faz no Popeyes, tá? Com
E aí o consumidor e a sociedade vão cada vez mais cobrar qual a origem desse alimento. Tá? E aí as grandes redes que têm infraestrutura, que têm capacidade de fazer um tracking da origem do alimento e do controle do alimento nos restaurantes, controle de temperatura, de validade, né? A origem dele, a rastreabilidade, se a carne veio de uma área legalmente, que o gado foi legalmente desenvolvido ou não. Então, uma empresa consegue ter essa rastreabilidade, isso vai ser importante. A outra coisa que eu disse é a qualidade do produto, ingredientes artificiais, uso de corantes, isso vai ser cada vez mais cobrado pelo consumidor. Uma coisa nova que a gente lançou também no on-premise e no off-premise, a gente lançou uma Ghost Kitchen, né? uma cozinha que só faz entrega de delivery. Lançamos foi a primeira da rede Burger King e Popeyes no mundo, foi lançada aqui no Brasil ano passado. Tá? Ela só faz entrega de delivery, é uma cozinha que dali saem os pedidos. Primeira experiência super legal para a gente, foi em São Paulo, estamos abrindo a segunda no Rio de Janeiro. O bem-estar que você comentou, Daniela, é interessante, porque indo agora para o pilar dos colaboradores, uma coisa que a gente viu durante esse período, né, e a gente estava comentando, foi uma preocupação das pessoas muito grande. Muitas vezes perdeu o emprego com isolamento, fala-se muito em burnout, né? Fala-se em depressão, fala-se uma série de doenças psíquicas, né? Que foram causadas por todas essas doenças. Desde o ano passado, a gente começou com uma série de programas para ajudar os nossos colaboradores. Tá? Por exemplo, a gente tem o Dr. Aon, que é um serviço disponível para as pessoas, para os nossos colaboradores. Se você quiser conversar sobre algum momento mais difícil que você estiver passando, 100% confidencial, é um suporte que a gente faz, suporte também médico que a gente deu. Para você ter uma ideia, nesse tempo todo de Covid, com 14 mil colaboradores, restaurantes funcionando, tá? Nós não perdemos nenhuma vida para Covid, para vocês terem uma ideia. Nenhuma. Tá? É uma das coisas que mais orgulha a gente durante todo esse período que a gente passou aqui. Suporte, parcerias com academias de ginástica, com Gym Pass, né? Aulas de yoga, de relaxamento, enfim, fizemos um flex office, agora a gente está voltando para o escritório também em um caráter de flex office com uma jornada diferente. Então a gente tem procurado, na parte do social, a gente é um dos maiores doadores do Arredondar. Não sei se você já ouviu falar do Arredondar. Não, conta, por favor, Yuri. A Arredondar é uma solução muito interessante. Um instituto... De deixar o troco, certo? De deixar o troco, exatamente. Perfeito, tá? Perfeito. O Ari e a Nina, aí, que são nossos contatos, fundaram ali o Arredondar. Aliás, comemoramos agora 3 milhões de reais doados ao Arredondar. E aí funciona muito simples. É um negócio que, você cliente vai lá, comprou um produto, digamos que sua compra deu R$ 29,90. Tem 10 centavos lá. Aí o nosso pessoal pergunta, você gostaria de deixar 10 centavos para arredondar? Você deixa 10 centavos, você não faz nada, a gente aperta uma tecla, aquela tecla já vai direto para o arredondar, você vê separado lá. Do arredondar, nós temos um acordo para onde a gente quer que vá as nossas doações. Tá? Então, as nossas doações elas vão para causas de educação. Tá? Então, a gente ajuda várias ONGs e sempre a desenvolvimento e educação de pessoas. E como eu te disse, chegamos a ser os maiores doadores de arredondar do Brasil, com 3 milhões de reais já acumulados de doação. Então, a gente também retribui no lado social, além de emprego, jovem aprendiz, acabamos de abrir agora 1.000 vagas novas de emprego, a maioria vai para jovem aprendiz, pessoas que estão tendo a primeira experiência de emprego, e aí com ética, com treinamento, tudo legalizado, que para um jovem começar uma vida profissional dessa maneira, para mim, é um exemplo no país que a gente vive. Sem dúvida, não tem nada que impacte mais, né? Na dignidade. Às vezes são esses jovens aprendizes até responsáveis pela renda da família, né? Muito, muito bacana, muito bonito todo esse lado social aí da empresa. Parabéns. Yuri, como que você vislumbra
que deverá ser um momento aí pós-pandemia na economia para o setor de fast food, né? E aí falar, para a gente finalizar, os aprendizados que vocês tiveram até agora e o que vocês farão de diferente de agora em diante. Bom, a gente enxerga um cenário econômico ainda desafiador, tá? Eu acho que tem uma questão de inflação alta, que tem batido em preços de commodity, isso então força uma situação em que a retomada econômica ela fica mais desafiadora, né? Então, esse é um cenário que nós estamos vendo agora escalada de juros, o que torna o custo também para aquelas empresas que têm dívida um custo maior, tá? A gente, felizmente, teve um planejamento financeiro bastante interessante, fizemos uma captação no final do ano, entramos em uma posição de caixa para enfrentar toda essa situação, eu diria até que privilegiada, mas essa parte de inflação é uma parte que realmente preocupa para frente. Por outro lado, a gente vê, Daniela, um cenário em que deve haver uma consolidação. Nem todo mundo, infelizmente, teve o fôlego e a estrutura financeira para passar por esse momento, infelizmente, e aí vai acabar havendo uma consolidação em certos mercados, e eu acredito que o nosso mercado é um dos mercados onde vai haver consolidação. Tá? Então, a gente continua vendo o crescimento das marcas, por esses fatores que eu mencionei para você, não só o potencial físico de novas lojas, mas também todo o desenvolvimento que a gente está fazendo de tecnologia, de entendimento, de redução de fricção nos clientes. Eu acredito que os aprendizados que nós tivemos nesses últimos 2 anos, eu diria que o principal deles, nós fomos uma startup em 2011. Então, nós começamos uma empresa lá. Hoje, quando se fala Burger King, Popeyes, todo mundo é a forma de dizer, mas a maioria das pessoas conhece, né? Nós tínhamos menos de 50% de conhecimento de marca na Burger King em 2010, para você ter uma ideia. Menos de 50%, ou seja, perguntasse se você conhece Burger King, mostrasse a marca. Menos de metade das pessoas diria eu conheço, a outra metade diria nunca ouvi falar, para você ter uma ideia. Você pode até dar risada hoje no Brasil, mas era assim, e não há muito tempo atrás, né? Então, essas marcas elas vão continuar crescendo. E lá atrás a gente tinha uma cabeça de startup, porque a gente era uma startup, a gente não tinha nenhum restaurante próprio, tínhamos 12 colaboradores, e a empresa vai crescendo, fez IPO, se tornou uma companhia aberta, tem mais de 14 mil colaboradores, quase 900 restaurantes, vários processos, governanças, comitês, board, todos os temas E uma das coisas que a gente aprendeu na pandemia é que quando você enfrenta alguma coisa que você não esperava, e ninguém esperava por uma pandemia, me disser que esperava por uma pandemia, para mim vai ser a minoria. Ninguém esperava que o brasileiro ia usar máscara, ninguém esperava que a gente fosse trabalhar de casa por 1 ano, ninguém esperava que a gente tivesse 65% dos nossos restaurantes fechados, né? Ninguém esperava que as nossas vendas, que eram no restaurante, mudassem durante alguns meses para fora do restaurante. O primeiro momento que a gente teve, Daniela, foi de negação, que eu acho que é uma característica do ser humano, negar. O segundo foi de reclamar. Primeiro foi negar, não está acontecendo isso. O segundo foi, não é possível que a gente tenha que abrir o restaurante de manhã, meio-dia vem um liminar do governo da cidade dizendo que não pode abrir, só pode abrir uma porta, não pode abrir a janela. De noite vinha uma outra coisa mudando, e aí todo mundo, eu não posso operar assim, não podemos. Até que chegou um momento que isso tornou-se absolutamente normal no nosso dia a dia, e a gente voltou e disse, gente, em 2011 a gente tinha uma cabeça de startup, não de empresa grande, onde tudo para frente era novidade e a gente se adaptava todos os dias para coisas novas que a gente nunca tinha vivido. A gente acaba perdendo um pouco com o tempo essa cabeça de startup quando a gente vai ficando grande. E isso serviu para lembrar a gente que cabeça de startup a gente não deve perder nunca. E trouxe a gente de volta a muitas coisas que antes a gente dizia, não, agora não dá para fazer, a gente já sabe. Agora não existe mais a palavra não é possível, não dá para fazer.
Não, vamos encontrar uma maneira de fazer. Eu acho que esse foi o grande aprendizado de ter cabeça de startup e não perder isso. Maravilha. Adorei. Tenho certeza que quem nos escutou também está vibrando aí com tantas dicas, ensinamentos, insights de gestão, de liderança. Muito obrigada, Yuri, e espero realmente poder aí continuar interagindo profissionalmente com você, aprendendo. Parabéns aí, parabéns pelo que você tem feito junto a um time aí de alta performance liderado por você. Parabéns. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Espero que todos tenham gostado do papo e será um prazer manter aí a conversa com vocês, Daniela. Muito bom. Obrigada.